antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha Estudos Espíritas, Caminho para a Elevação. Jesus Cristo nos ajude, abençoe e fortaleça agora e sempre. Almas sofridas, inquietas, desastradas, capaz de criar desarmonia nos lugares aonde vão. Certamente que isto caracteriza o seu estado interior, que pede uma necessária mudança, transformando-as para melhor, fazendo com que sejam equilibradas. É isto o que vai ser pedido a tais almas no mundo dos espíritos, que se transformem em espíritos sadios, equilibrados e voltados para o bem. Quando, por qualquer forma de desassossego interior, nos inclinamos ao desequilíbrio e cultivamos essa forma de viver, com certeza precisamos de tempo para meditar, refletir e nos transformar. Ora, as sessões de estudo de uma casa espírita tal como a nossa propõem justamente a reflexão. Seus estudos induzem a pensamentos elevados e o resultado será o equilíbrio daqueles que sincera e devotadamente se voltarem para esses estudos. Busquemos melhorar-nos todos os dias, sabedores que somos de que fatalmente viveremos no mundo dos espíritos, o mundo verdadeiro, e precisaremos estar em paz com conhecimento, com sentimento e naturalmente com a ideia de Deus. Todos os estudos espíritas tendem a fazer com que o homem crie esse estágio de elevação que o há de transformar em um ser sadio e bom. Busquemos entender as lições mais uma vez e trabalhemos a própria ideia. Que o bondoso Mestre Jesus nos ajude e ilumine sempre. O abraço do Hermann, sintetizado o abraço de todos os demais irmãos aqui presentes. Graças a Deus, Hermann. Do livro Palavras do Coração, volume 3, Psicofonia de Altivo Caríssimo e Panfiro. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa. Que nós estejamos, Senhor, voltados ao Teu Evangelho, que é o roteiro de nossos espíritos imortais, para que através do conhecimento nós possamos moldar os nossos espíritos para a nossa entrada na nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Ajuda-nos, Senhor, tendo lucidez, discernimento e bom senso, para escolhermos as coisas que serão necessárias e úteis para os nossos espíritos. Abençoa todos nós que aqui estamos. E estende, Senhor, as Tuas bênçãos para todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje. Envolve o nosso Otávio nas vibrações de paz, de harmonia, para que ele tenha as intuições e inspirações para trazer o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, né? Boa tarde também ao pessoal que está na internet, né? Que a gente possa aqui, com o estudo da doutrina, né? Pegando até essa página aqui, a gente poder se transformar, né? A gente poder ter um entendimento melhor do que a doutrina traz para nós. E na tarde de hoje nós vamos estudar a ingratidão dos filhos e os laços de família, tá? Isso está no capítulo 14. Honrai vosso pai
e vossa mãe. Na semana passada, a Ana Virgínia, ela até falou dessa transformação que a sociedade vem sofrendo, né? E que hoje nós já temos uma sociedade bem diferente da época de Kardec. E aqui eu só queria, assim, relembrar, né, essa questão da ingratidão dos filhos, né? A gente também pensar que não apenas o filho biológico, né? Imaginemos que hoje nós temos casais de 2 mulheres, de 2 homens, né? Um tio, uma tia e outras pessoas que cuidam, né, de outras crianças com muito amor, muito carinho, e lá na frente, muitas das vezes, são pagos com ingratidão, né? E isso também cabe à questão dos pais biológicos. E esse item 9, que é a instrução dos espíritos, é Santo Agostinho que traz para todos nós, né? Então, o que Santo Agostinho vem trazendo para nós é que a gente acaba tendo um ponto de vista equivocado em relação a essa questão da ingratidão. Porque o nosso ponto de vista, a gente fica só no ponto de vista terreno. Então, assim, nós estamos estudando a doutrina espírita, sabemos que existem vidas passadas, e como foi o nosso comportamento lá atrás, né? Então, Santo Agostinho, ele vem trazendo isso, ele ressalta essa questão de nós olharmos, né, verdadeiramente as causas, né, e os efeitos, né? Então, as causas normalmente estão nas nossas vidas passadas. E aí a gente acaba tendo só um ponto de vista terreno, que esses filhos acabam não recompensando, mas tratando aquele que a cuidou, né? Então, por exemplo, na questão da reencarnação, um dos primeiros aspectos, é difícil reencarnar. Então já há um planejamento espiritual para que nós possamos vir no seio daquela família, né? Então isso já é um primeiro aspecto. Um outro aspecto que Santo Agostinho bota aqui, tem espíritos que quando desencarnam, tá, eles acabam levando suas paixões, virtudes, ódios violentos, insaciável desejo de vingança, tá? Então isso foram experiências que numa vida eles tiveram e depois tem que retornar, né, para ter um ajuste, né? E ele também coloca que isso causa uma animosidade muito grande. Imagina você odiar determinada pessoa, determinado espírito, e você vir como filho daqueles a qual você, por algum motivo do passado, você gerou ódio em relação a eles, né? Então, é colocado isso, e muitos desses espíritos também, quando partem e estão no planos espirituais, e que eles já estão um pouco mais adiantados, eles conseguem observar o que eles fizeram, e quais foram os efeitos das atitudes que eles tomaram, das resoluções, o que causou tanta desordem, né? E eles são induzidos, né, pelos bons espíritos a tomarem novas resoluções. E como eles já estão um pouco mais adiantados, eles vêm nessa condição de poder tomar as boas resoluções dentro dessa família, né? E assim, aí ele tem que ter muita determinação, muita força para poder vencer essa barreira desse sentimento. E é o que ele fala, o que
que Deus, as provas que são dadas, nós temos condições de ultrapassá-las. O que realmente falta para cada um de nós é a vontade, é a determinação de nós podermos vencer as nossas dificuldades. Então, uma coisa também muito importante, essa questão. Quando a gente se dedica muito, né? Os pais dedicados, né? Porque tem os que são dedicados e os que não são. Esses que não são vão sofrer as consequências na vida atual. Porque quando um espírito encarna na nossa família e está sobre a nossa tutela, é para que nós possamos dar o máximo empenho para dar um direcionamento bom para esse filho, para esse espírito poder crescer. Então, se eu sou um pai relapso, uma mãe relapsa, esse filho vai desandar, esse espírito vai ir por caminhos tortuosos, né? E a intenção não foi essa. A intenção é você colocar sobre a responsabilidade de pai e mãe para você educar e dar um caminho melhor para esse espírito, né? Então, assim, nós temos muitas responsabilidades na orientação daqueles que chegaram como nossos filhos. Então, nós temos que dar o máximo de carinho, a máxima atenção para as nossas crianças. É o que falta muito em relação a tudo isso, né? Falta muita dedicação, né? É só a gente olhar para aí, a gente vê tantas famílias totalmente desequilibradas, né? E assim, é importante que nós estejamos falando aqui e falando de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista reencarnatório. Tanto que nós temos dentro do nosso evangelho o quê? As causas atuais das aflições e as causas anteriores às aflições. Tem muitas coisas que não foram causadas nessa vida e que elas vêm do passado, né? Então, assim, que a gente possa ter um olhar diferente, porque se nós formos olhar apenas desse ponto terreno, nós vamos achar só ingratidões, né? Porque nós não nos lembramos do que ocorreu lá atrás em outras vidas. É como Santo Agostinho coloca, nós levamos as nossas paixões, virtudes, mas também levamos o ódio, né? Todas essas condições que vão ter que ser trabalhadas aqui na Terra, enquanto no plano espiritual. E é trabalhado lá no plano espiritual, e há um consenso em vir numa determinada família, né? E uma outra questão que eu acho, assim, muito importante, e que eu peguei aqui no capítulo 13, né? O item 19, que isso é para a gente refletir. Por que a gente sente muito essa questão da ingratidão? Por que a gente trata muito? A gente bota muito, a gente fica esperando muito do outro. Nós temos que aprender a fazer com amor, com carinho, não esperar apenas retribuições, tá? Então eu vou ler um trechinho que fala sobre isso, tá? Então, que a gente tenha um olhar para nós, o quanto nós temos que nos modificar. Não é pensar que é apenas o outro, não. Se eu estou esperando retribuição lá na frente, possa ser que meu filho venha me retribuir, ou não. Então, se eu ficar criando expectativas, na realidade, eu só estava fazendo para poder chegar lá na frente, alguém cuidar de mim, né?
Então, olha só o que fala aqui, ó. Benefícios pagos com a ingratidão. Item 19, capítulo 13. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Quer dizer, a pessoa se esforçou, fez o bem, só que devido à ingratidão que ela recebe, ela não quer mais, como ele coloca aqui, ó, com receio, né, dela sofrer ingratidão, ela tem o receio de encontrar ingratos. Né? Uma pergunta. E aí o Espírito continua aqui, ó. Nessas pessoas existem mais egoísmo que caridade, visto que fazem o bem só para receber provas de reconhecimento. Não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Então, se o meu sentimento é esse, lá na frente, se eu não tiver uma retribuição, eu vou achar que meu filho é um ingrato. Né? Por quê? Porque eu já estava criando em mim uma expectativa de retribuição. Né? Então, que a gente poder parar e pensar, porque a gente fica muito sensível, sempre colocando alguma coisa da gente fazer o bem, não pelo próprio bem, mas para poder, às vezes, sempre receber. Não estou dizendo que seja todo mundo isso, não. Mas a gente parar e analisar, porque não sou eu nem que estou falando, não. Entendeu? São os espíritos aqui. Então, é importante que a gente reflita bem isso. Né? Então, qual é a função de nós quando estamos na condição de pais? É nos dedicarmos a esses filhos que foram entregues para nós, e a nossa obrigação, o nosso dever é exatamente esse, de colocar esses filhos, esses espíritos encarnados, num caminho melhor. E essas dificuldades que muitas vezes esses filhos vêm, como eu falei aqui anteriormente, né, desses ódios que às vezes eles sentem pelo próprio pai, pela própria mãe, né, e Santo Agostinho bota no próprio berço, que você vê que tem crianças, bebês, que já sentem uma repulsão muito grande pelas próprias mães. Nada aconteceu, nada foi feito. E de onde vem isso? Né? Para nós que somos espíritas, nós temos que ter um entendimento em relação a isso. Nós temos que raciocinar em relação às nossas vidas passadas, que nós estamos nesse momento trabalhando para o nosso futuro. E quanto melhor for as nossas resoluções, melhor será o nosso futuro, as nossas próximas vidas. Não é isso? Porque se nós tivéssemos tomado resoluções melhores, nós já estaríamos num planeta acima do nosso, né? O de regeneração. Mas nós ainda estamos tomando resoluções que ainda não são adequadas. Então nós ainda estamos aqui. Então a gente tem que mudar o nosso ponto de vista e olharmos e refletirmos muito do que esse filho ou essa filha vem trazer para dentro do nosso âmbito familiar, muito distúrbio, muitas situações muito desconfortáveis para todos dentro da família. E Santo Agostinho, ele, mais até lá para o final, ele fala: abraçai-vos, amai-vos, envolvei esses filhos, que a gente entenda que isso está vindo de outras vidas. Já ele tem uma questão aqui que ele coloca: um ou outro
fez alguma coisa de errado e está vindo para poder se ajustar. E esse sentimento que vem de outras vidas, de ódio, né? Ele vem e é difícil do espírito ali estar encarnado naquele meio, né? Existe uma repulsão natural. Então, se nós estamos aqui para educar a esses espíritos, que a gente tem essa consciência que a gente pode ter errado muito lá atrás, ou aquele espírito que veio errou muito, e nós estamos aqui com essas dificuldades para aprender. E é como ele coloca, como eu falei anteriormente, Deus não dá provas que nós não possamos superar. O que está faltando em cada um é a boa vontade. Entendeu? Então, que a gente possa... É um ângulo diferente do que nós estamos acostumados, né? Não utilizando a doutrina para entender as coisas. E aí, quando você pensa nisso, que não foi agora, que isso veio do passado, então você para pensar melhor. Quem foi que errou? Foi ele ou fui eu? Se nós acordamos no plano espiritual de estarmos juntos, é para que a gente possa se reconciliar, que a gente possa ter uma ambiência melhor familiar, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar da doutrina, que eu acho assim, a doutrina traz, se a gente parar para analisar direitinho, a gente sai desse plano terreno e a gente analisa de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Com isso nos traz uma tranquilidade maior para lidar com a adversidade da vida. Essa que é a realidade. Nós não ficamos estagnados apenas naquela situação. Aquilo é apenas um efeito do que foi feito lá atrás, né? E ali a gente tem como trabalhar isso, fazer com que aqueles espíritos que estão na nossa guarda se desenvolvam, né? E tem uma questão aqui que eu trago do Livro dos Espíritos, são duas questões, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui melhor, né? 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Será que nenhuma influência, né? Aí os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Quer dizer, se eu não me dedico, se eu não me empenho, se eu não tenho vontade de ajudar, de educar, de tornar aquele espírito melhor, aí eu estaria falindo. Pode também ter essa condição, por maior que sejam os nossos esforços, por maior que seja o nosso amor a esses filhos, eles podem vir lá na frente e nos tratar com ingratidão. Mas isso nós vamos ficar com consciência tranquila. Por quê? Porque nós nos esforçamos, nós nos dedicamos ao melhoramento daquele espírito. E o entendimento qual é? Pode ter sido
esses ódios, essas condições que vêm de outras vidas, né? Porque não cabe apenas ao pai e à mãe, né? Cabe também ao filho ter um entendimento de se modificar. E muitas das vezes, pais extremamente dedicados não conseguem. Mas não é para se frustrar. Porque Dr. Erma, a minha esposa conta muito isso, né? Que uma vez ele falando que nós somos muito apressados, que nós queremos resolver tudo dentro de uma única encarnação. Na grande maioria das vezes, nós estamos plantando a semente do amor naquele espírito. Tá? Aí na 209, ele fala exatamente sobre isso que o Dr. Erma falou. Porque de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa, né? Então, anteriormente eu estava falando daqueles que vêm com ódio em relação a nós, né? E agora não. Esses filhos já são perversos. E aí, o que os espíritos respondem? Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por uma senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então pode vir um espírito totalmente estranho, que tem necessidade de carinho, de amor, de dedicação a nós. Nós vemos isso muito quando você tem uma família de 3, 4 filhos. E tem um que você fala assim, poxa, aqueles pais são extremamente dedicados, você vê os outros 3 ali, comportamento, a educação, mas e aquele outro, né? O pessoal chama até de ovelha negra, né? Mas muitas vezes é isso. Eles estão vindo para os nossos lares, pedindo para vir, porque nós já conseguimos ter uma família mais equilibrada. E eles nunca tiveram a oportunidade de estar num lar equilibrado. Então, olha a nossa responsabilidade com o estudo da doutrina espírita. A gente não tem um esclarecimento desse lá fora. Aqui os espíritos esclarecem qual é o nosso dever, quais são os espíritos que podem chegar para nós, de que maneira nós temos que nos comportar, né? Então, assim, eu acho assim, a gente penetrando bem na doutrina, assimilando bem o que é passado para todos nós podemos dar um passo bem grande adiante. Entende? Porque você, com certeza, em cima desse estudo, as pessoas vão refletir muito, ter um entendimento melhor de que, poxa, não é da agora, e nem botar expectativa em nada. É como eu li aqui do capítulo 13. A gente fica esperando ser pago com reconhecimento das atitudes que fizemos. Então isso não é caridade. Para nós termos caridade, Santo Agostinho bota, é a senha que nós temos que ter na nossa vida, é caridade. Mas uma caridade de que forma? Sem ódio no nosso coração, entendeu? Sem ressentimento, sem ficar esperando alguma coisa, algum tipo de retribuição. Então, quando você pratica verdadeiramente a caridade, você tem que estar com outros sentimentos envolvidos. Você não pode não perdoar aquela pessoa. Então, você tem que estar ali apto realmente a fazer um determinado trabalho. Né? Porque a gente fala assim, caridade, acha que é dar uma bolsa, dar isso, dar... Mas qual o sentimento
que você está colocando em dar uma bolsa de Natal? Né? O que você está... A gente tem que refletir sobre essas condições. Qual é o amparo que eu estou dando verdadeiramente para aquele irmão? Porque eu também preciso. Todos nós precisamos. Né? Então é assim, é uma troca. Nós estamos aqui, cada um com as suas dificuldades e cada um com as suas virtudes. A minha virtude pode mover uma determinada pessoa, mas aquela virtude do outro me ajudar o outro. E nós assim é que progredimos na nossa vida espiritual. Entendeu? Então assim, é a gente observar no outro as qualidades dos outros também. Não questão de inveja, mas sim, poxa, por exemplo, a gente não consegue ser Jesus. De hoje para amanhã não dá. Mas eu posso ver uma qualidade nela, que eu não tenho. Eu falo, poxa, eu gostaria de ter isso aqui. O que é que eu tenho que trabalhar em mim para ter aquela qualidade? Né? Então, com isso nós vamos crescendo, nos desenvolvendo espiritualmente. Né? Não adianta. Eu já vi pessoas que às vezes pegam crianças, né? Aí diz que é para cuidar, para dar um lar. Aí eu já vi assim, colocando a criança mais como uma pessoa, né, para poder ajudar dentro de casa, a varrer, a limpar, fazer. Espera aí, não é para isso. Né? Onde eu moro, tem um casal de mulheres em que elas adotaram 2 irmãos. Então, é uma moça que deu os filhos, né? Ela tem 4 filhos, ela estava na faixa de 18, 19 anos, que a moça tinha 4 filhos e 3 maridos, teve 3 maridos, né? Só nesse período aí. O último garotinho, que foi bebê, que eu cheguei até a pegar no colo, ele tinha abstinência às drogas. Essa mãe, durante todo o período de gravidez, ela estava envolvida com drogas. Né? E aí eu pergunto, qual seria o destino dessas crianças? Aí hoje eu vejo lá, elas correndo lá no condomínio, com estudo, com, sabe, carinho, com amor, tendo todo um afeto. Né? Pode ser que lá na frente eles venham retribuir com ingratidão. Mas aí não é problema de quem criou, de quem cuidou com amor e carinho, como eu vejo, tá? Então, é o problema daquele que ainda não aprendeu, necessita ainda de um aprendizado. E vai pedir uma nova encarnação para poder retribuir esses pais, ou os pais para poder retribuir os filhos, né? Porque também pode ter de não ter cuidado de forma adequada desses filhos. Então, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente está cuidando de alguém, porque não é só biologicamente, né? Porque você vê pessoas que cuidam até muito melhor e educam muito melhor do que os próprios pais. É uma responsabilidade muito grande isso. Né? Primeiro, essa questão da paternidade biológica. Saber que, por pior que seja aquele pai e aquela mãe, eles te deram a oportunidade de reencarnar. Um segundo aspecto, eles te alimentaram, porque uma criança não vive sem o alimento. Tem que ter cuidados especiais para uma criança, senão ela não sobrevive.
A mesma coisa quando se chega na velhice. As forças já não são as mesmas. E se necessita do amparo de um filho. Né? Então, assim, é só uma questão de tempo. Uma hora aquele filho necessitou, mas vai ter uma hora que nós vamos necessitar lá na frente. É uma relação que nós vamos ter que construir e desenvolver o nosso amor, o nosso carinho, nos modificarmos. Para isso que nós estamos aqui, em determinadas experiências que passamos na vida. Né? Não é à toa, nada vem por acaso. Nada é por acaso. Então a gente vem para ter determinadas experiências. Pode ser dificuldades com os filhos, pode ser no emprego, diversas. Na vida vamos ter várias dificuldades. Podemos vir com uma doença. Né? Aí tem que ir lá no capítulo 5, causas anteriores às aflições. As questões das doenças. É uma delas. Né? Tem várias lá. Então, nós podemos prestar atenção o que nós estamos fazendo, né? Quais são os cuidados, termos o objetivo de construirmos um futuro melhor para nós e para aqueles que estão sobre a nossa guarda. Né? Não adianta nós ficarmos nessas discussões, nessas brigas. Se a doutrina já traz para a gente, nos esclarece que isso tem problemas anteriores. Então, vamos trabalhar o conhecimento que a doutrina traz para nós. Né? Porque se a gente não aplica, não adianta a gente ficar lendo 300 milhões de livros e não aplicar nada do conhecimento que é dado. Então, assim, e outra coisa que ele fala é a questão de espíritos, né, formando seus laços de família. São espíritos afins que formam laços de famílias no plano espiritual, se separam muitas das vezes no plano terreno, exatamente por haver certas afinidades, já terem certas virtudes e poder, né, a gente precisa sempre de alguém que esteja um pouco à nossa frente para puxar a todos nós, não é isso? Então a gente tem os missionários que vêm aqui, né, e dão os exemplos, né? Quantos missionários estão aí? Não é só missionário espírita, não, em termos gerais. A gente olha para uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, São Francisco de Assis, né, Dr. Bezerra, Dr. Erma e tantos outros aí que a gente poderia ficar aqui citando. Né? Então, assim, que a gente possa entender que a gente tem essa família espiritual, esses laços, eles vão se apertando, vão se formando melhor, e às vezes elas se separam. Às vezes não. Às vezes elas vêm juntas para determinadas provas. Você olha famílias muito bem equilibradas, muito tranquilas, né? É um pouco raro, mas a gente vê. Para ser 20 anos. Porque vocês vão achar que é todo mundo, não é não. É raro, né? Entendeu? Então, assim, é muito interessante a gente poder observar os outros para poder ter crescimento. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma tia, né, já desencarnou, ela e meu tio, eles não puderam ter filhos. E o meu tio era carteiro, a casa só vivia cheia, chegava lá e tinha uma outra criança. Aí a criança já crescia, já tomava o rumo, né, teve, sei lá, umas 2 ou 3 que ficaram e vieram cuidar dele na velhice. E olha, foram muito, muito gratas àquele casal. Entende? Então, assim,
Por quê? Porque eles desempenharam um determinado papel, eram espíritas, né? Então, um conhecimento muito grande dentro da doutrina também. Então, desempenho, não é porque outras pessoas que são de outras religiões também podem, tá? Estou só enfatizando esse caso, né? Então, assim, e teve uma gratidão muito grande da outra pessoa, que foi criado, foi num momento de grande dificuldade, a pessoa já, eu nem sei, mais ou menos 17, 18 anos, pegou, criou e ficou até os meus tios desencarnarem. O meu tio estava com Alzheimer, estava agressivo, e a pessoa estava ali, ficou ali até o final, cuidando, retribuindo tudo que recebeu, né? Então, assim, a gente não precisa ficar esperando do outro. A gente pegar, fazer, a gente, não apenas com os filhos. O que se coloca aqui é que um filho é muito mais complicado, né? Se a gente ficar parado, como eu falei, nessa parte terrena, porque se torna uma coisa, como o Santo Agostinho bota, uma coisa muito odiosa. A gente não se importa, de repente, tanto em perder fortunas, perder tantas coisas, mas se a ingratidão vem de um filho ou de uma filha, isso dói muito, porque machuca o coração. É essa expressão que o Santo Agostinho coloca, né? Isso é muito dolorido para um pai, para uma mãe, né? Não ter um carinho na velhice a quem nós nos dedicamos tanto, né? Então, assim, a gente não colocar, como eu li lá no início, a gente não colocar nenhuma expectativa de nada. Nós temos que fazer o nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer. Fazendo o nosso trabalho, nós nos desenvolvemos espiritualmente. Se o outro vai retribuir ou não é o meu problema. Eu estou agindo de forma correta, com as leis de Deus. Tem tanta gente que não age. O problema não é meu, o problema é do outro. Por mais amor que eu tenha ao meu filho, se ele toma as decisões equivocadas, que eu possa estar cuidando, fazendo, infelizmente ele é um pai, uma mãe, não quer ver isso, porque dói, né? A gente vê esse sofrimento, mas a gente tem que olhar, a gente não, é como o Dr. Erwin falou, isso é momentâneo. Nós estamos ali plantando uma sementezinha para que ele possa vir desenvolver. Tanto que naquelas questões aqui foi colocada, que eu li aqui a 208, 209. Né? Então, assim, a gente planta alguma coisa. É isso que é o importante também da gente saber que um dia vai haver essa retribuição se nós nos empenharmos como pai, como mãe, mas não fazer isso nesse sentido. A gente fazer porque é o nosso dever fazer. Nós pedimos para vir pais, vir mães, cuidar de alguém. Então nós temos uma responsabilidade. Nós estamos trabalhando para Deus, no desenvolvimento de outros espíritos que são nossos irmãos. E tudo isso vai fazendo o quê? Termos um laço de família maior. Porque as pessoas acham, a reencarnação, cada um vai para um lado. Não é isso, não. A gente vai para o plano espiritual e a gente pode se reagrupar no plano espiritual. E a questão do amor. Quanto mais amor a gente distribuir, são mais pessoas que vão nos amar. Né? Então, assim, não é porque eu amo fulano que eu não posso amar ciclano. Não existe isso. A pessoa tem que entender que a gente pode amar várias pessoas. Né? O ideal é a gente poder amar todo mundo, entender que todos nós somos criados
por um único Pai. É por isso que nós somos irmãos, né? Então, que a gente possa tratar bem os nossos irmãos. Porque quando nós temos os filhos, na realidade é só uma representação. Ora vem como filho, pode vir como uma esposa, pode vir como um tio, pode vir de maneira, pode vir um vizinho, pode vir de qualquer forma. Mas de qualquer jeito, todos somos irmãos por sermos filhos de Deus, né? E a gente desempenha papéis diferentes, encarnações diferentes, para termos experiências diferentes, para que possamos crescer, experimentar a diversidade das coisas, né? Eu não vou poder desenvolver determinadas habilidades se eu nunca as praticar. Então, nessa encarnação eu vim como homem, mas eu posso já ter vindo em outras encarnações como mulher, já ter experimentado a questão da maternidade. Eu não sei, né? Mas são possibilidades, né? Que a gente sabe dessas experiências. Ou no futuro eu possa vir ser mãe, né? Então, toda hora nós vamos trocando de papéis, né? Para poder até ter um entendimento, né? Como é que eu vou entender a dor do outro se eu não passei pelo sofrimento do outro, né? Na nossa sociedade, aqui, o público aqui maior aqui é feminino. O quanto se sofreu a questão das mulheres, né? Atualmente ainda tem muita dor, tem muito sofrimento, mas não chega nem aos pés de antigamente. Hoje já saíram para o trabalho, já chegaram a presidente da República, né? E não só aqui no país, em vários países do mundo, né? Então, já houve, né, um avanço em relação, tem muitas coisas que tem que avançar no nosso planeta em termos gerais, né? Essa questão racial que nós temos, né, em tudo. Então, assim, nós passamos essas experiências para o crescimento. E quando nós estamos em determinadas funções dentro da nossa vida, dentro da nossa família, que com a visão espírita a gente saiba agir com inteligência. Porque a doutrina, ela abre uma porta muito grande para nós, em termos de esclarecimentos. Agora, é você estudar e você poder compreender isso. Não ficarmos apenas nessas picuinhas terrenas, né? Agora me faltou a palavra, né? Qualquer coisa a gente fica milindrado com o outro, né? Falou uma vírgulazinha, olha, já dá um problema, né? Então, assim, a gente começar a pensar com mais carinho no nosso próximo, né? Se nós temos uma visão diferente, se nós já temos um comportamento diferente, e nós olhamos para o outro, vendo certas atitudes, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar. Na realidade, a gente às vezes acaba não ajudando, né? A gente entra aí, né, num sistema aí que fica difícil, né? E fica um espetando o outro. Não é isso que a gente tem que fazer. As eleições foi uma coisa, né? Famílias aí brigadas, amigos de anos que não se falam. Então, foi assim, uma provocação que nós tivemos com 2 candidatos, e aqui embaixo as pessoas brigando terrivelmente. Numa disputa, cada um vai votar em quem quer,
Ó, eu quero o A, o outro quer o B. Eu não preciso ofender o meu semelhante. Eu tenho a minha postura, eu tenho o meu entendimento, que eu acho que aquele candidato é melhor do que o outro. Ponto. Não preciso entrar nessa disputa, né? Mas a gente acaba entrando, né? A gente vai lá na internet, aí começa esses memes todos que tem aí a gente acaba entrando nisso, né? Então, assim, que a gente também possa, né, fazer uma autocrítica de nós, né? Fazer essa autocrítica, observar, né, os caminhos, não só apenas os nossos filhos, né? Aqui nós estamos falando especificamente disso, importante dessa criação, de tudo isso. Mas em termos gerais, quando a gente tem um crescimento, nós sabemos lidar melhor com a adversidade, né? Então é essa importância que tem os estudos dentro de uma casa espírita. A gente poder, olha, depois que eu passei a estudar a doutrina e tudo, eu já passei a ter um olhar, né, há muitos anos, bem diferenciado em relação às questões com meu filho. Não que ele não me ame, não é isso, mas é que ele é aquele garotinho difícil, né? Entendeu? Faz um monte de... E eu fico lá em cima dele, insistindo, né? Mas aí você passa a ter um entendimento que é a experiência daquele espírito que ele tem que passar. Mas eu não consigo ver, é difícil, pelo menos para mim, ver um filho em sofrimento, né? Então aí a gente acaba se envolvendo muito, né? Mas a doutrina já me traz tranquilidade, já me traz, falar assim, olha, é um espírito que veio, você tem que cuidar, tem que amar. Então, a minha parte ali eu acredito que fiz, porque é recíproco o carinho que ele tem por mim, né? Então, eu acho que as coisas ali andaram bem, mas ele tem lá as dificuldades dele, né? E aí a gente, como pai, cada filho aqui, que cada um tem seus filhos, cada um tem dificuldades diferentes. A Dias pode falar que ela tem uma dúzia, né? Mas é uma realidade. Eu estou mentindo. Cada um tem uma dificuldade diferente, né? A telha de vidro, né? Nosso telhado tem as telinhas de vidro. Cada um numa posição diferente. Entendeu? O que eu estou falando aqui, eu estou relacionando que eu tenho essa relação com meu filho. Mas isso é para todo mundo aqui, não tem. Cada um tem as suas dificuldades, né? Não vai ser. E agora sim, como é que a gente observa isso? Está aqui, ó. Releia o capítulo 14 para poder ter um entendimento melhor, né? Que a gente aqui não dá tempo da gente ficar lendo direto, né? Então, a gente poder ler isso aqui, poder entender, que aí você compreende melhor, você vê a dificuldade do outro de um outro ângulo, entende? Uma coisa assim, por exemplo, com a doutrina que eu mudei muito, observar, por exemplo, certas coisas que às vezes as pessoas acabam me agredindo, eu olhar, antes já ia ter uma certa discussão, né? Mas hoje não, eu olho assim, isso eu não faço mais. Aí isso me dá um alívio e dá para eu contar até 10, entendeu? Porque eu já consigo olhar de uma forma diferente. Porque eu olho assim, poxa, aí eu falo assim, eu dou graças a Deus que eu não tenho aquele vício. Tenho outros, tá? Não sou perfeito não, mas eu digo assim, tem coisas que as pessoas fazem que às vezes não é nem contra mim, mas contra né, que a gente vê aí na sociedade. A primeira coisa que me vem, eu agradeço a Deus que aquilo ali eu não tenho, eu já passei por aquilo.
Já ultrapassei certas dificuldades, assim como qualquer pessoa que está aqui na plateia, que está na internet, já ultrapassou muitas dificuldades e que não faz mais. Pode ter sido que nessa mesma encarnação já tenha feito, mas hoje já não faz. Então a gente também poder olhar, né, para a gente se valorizar dos ganhos que nós estamos tendo, né? Não adianta a gente ficar só olhando para nossas dificuldades, não. Nós temos que olhar também para as coisas boas que fazemos, porque isso é o que vai dar um ânimo para a gente poder dar um passinho mais à frente. Se eu ficar olhando só para as coisas equivocadas que eu fiz na minha vida, eu não estaria aqui, porque uma das coisas que eu nunca gostei, que eu sempre... Minha mãe depois é que ficou me enchendo o saco, desculpa a expressão, mas é que eu não gostava da questão da religião, porque tinha coisas que eu não fazia, e eu via as pessoas dentro de casa espírita, dentro de igreja. Eu falei assim, evangélico. Eu não faço aquilo. Eu ficava, minha mãe, mas eu vou fazer o quê? Eu olho para o lado, vejo pessoas que estão lá estudando, ganhando conhecimento, mas eu acabo não fazendo, porque graças a Deus eu tive bons pais que me educaram bem, entendeu? Então assim, eu vi muita gratidão dos meus pais com meus avós. Então isso, né, se eu posso dizer do meu crescimento, eu agradeço a eles e também a minha família, que a gente morou muito junto, né? Aquela questão de casa de vó, né? Você vai lá no terreno, antigamente aqueles terrenos imensos, várias casas, e todo mundo ali, e todo mundo se ajudava, todo mundo com defeito e todo mundo com virtudes em determinadas áreas, né? Então assim, uma delas foi o que eu presenciei, foi a gratidão que todos ali tiveram com a minha avó, o cuidado que tiveram com minha avó. Se eu não fui grato, não foi por falta de exemplo com meus pais, entendeu? Então assim, é isso que eu estou falando, a observância que a gente tem que ter em relação ao comportamento das pessoas mais velhas, do que elas trazem de experiência para nós, né? Das boas experiências. Porque muitas coisas eu olhava e falava assim, não, isso aqui eu acho que está errado aqui, que o pessoal está fazendo. Então, isso aqui não me serve. E eu fui seguindo a minha vida. Então a gente pode buscar as coisas positivas de cada um, para que nós possamos ter o crescimento, né? Então assim, eu falo com vocês, para dar uma estudada aqui nesse capítulo, porque todo mundo aqui, quase todo mundo aqui, tem filhos, né? Mas os que não têm, também para até estudar, para entender melhor essa relação da nossa, olhar desse ponto espiritual, olhar do nível de reencarnação, que teve problemas lá atrás e que estão sendo resolvidos atualmente. Essas dificuldades atuais são para a gente tentar resolvê-las, né? Ou então pode ser como na questão aqui 209, vem espíritos esperando por esses pais mais equilibrados, para eles sentirem um pouco do amor, do carinho, porque nunca tiveram na vida, né? Então são muitas coisas que esse capítulo, essa instrução de Santo Agostinho traz para todos nós, né? E isso serve para todas as nossas relações. Então assim, 4 horas, né? Tá, gente? Então obrigado, espero que o estudo aqui tenha sido realmente proveitoso para todos nós, tá? E que dê uma estudadinha no capítulo, tá bom? Muito obrigado. E agora, vamos à leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 30
37. Na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Está no Evangelho de Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a porcentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Graças a Deus. Chegamos ao momento do passe. Os médiuns se posicionarão. A mensagem de hoje, trazida por Emmanuel, tem por objetivo nos orientar como devemos agir em relação ao irmão perdido no erro. Diferente de como agimos na maioria das vezes, devemos ter pelo outro um sentimento de mansidão e cuidado, como se estivéssemos tratando um amigo enfermo. Diante dessa orientação, quantas vezes temos nos comportado assim? Somos muito bons em julgar e condenar, como se fôssemos imunes ao erro. Esquecemos que estamos todos no caminho da evolução, em meio a tropeços e quedas. E nesses momentos dolorosos, o que menos precisamos
é de alguém para colocar o dedo na ferida. Façamos a seguinte reflexão: será que no lugar dessa pessoa eu teria resistido às sugestões do mal? Sabemos que opinar de modo agressivo, desejar o revide, julgar sem se pôr no lugar do outro e condenar como se fôssemos perfeitos é sempre o modo mais fácil de agir. A tentação existe para todos e volta e meia somos visitados por ela. E quando isso acontece, gostamos de receber orientações sem ódios, ofensas e agressividade. Portanto, todas as vezes que nos encontrarmos diante de alguém em queda, procuremos agir com respeito, compaixão e empatia. Lembremos do Mestre Jesus, que diante das criaturas mais complicadas, sempre foi manso e compreensivo. Ignorar o erro, desejar o mal, aprovar o crime, evitar o golpe, destaca as falhas, não são atitudes aceitáveis de quem já conhece o Cristo e deseja desenvolver o melhor em si. Agir de tal maneira só nos afasta do objetivo maior e atrai para o mal, para nós, o mal que não queremos e as companhias que não desejamos mais. Pensemos em tudo o que acontece em nossa vida familiar, de trabalho e em sociedade, para identificarmos onde podemos mudar ou melhorar o nosso comportamento. Na grande maioria das vezes, falta-nos espírito de fraternidade e humildade recomendado por Jesus. Para essa situação, assim como para todas as outras, vale a máxima do Mestre Maior: agir com o próximo como gostaríamos que agissem conosco. Graças a Deus. E diante das elucidações da tarde de hoje, temos um vasto material para refletirmos sobre o que estamos fazendo com os conhecimentos que estamos adquirindo. Somos todos espíritos falidos que aqui estamos internados para apreendermos que somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos e temos que nos ajudar mutuamente. A tarefa não é fácil, mas não exige o saber do mundo. Basta que movimentemos o nosso sentimento, basta que coloquemos em ação tudo aquilo que apreendemos da doutrina e começamos a pô-las em prática. Como nós sabemos, não há vítimas. Tudo aquilo que semeamos no passado, com certeza hoje nós estamos colhendo. E de acordo com aquilo que semearmos hoje, colheremos no futuro. Que é um processo assim, de aprendizagem, é um processo de melhoria do espírito imortal. É compreendermos que dentro de um grupo familiar temos os nossos afetos e desafetos e que estamos juntos para acertar, para nos compreendermos, para nos respeitarmos. E se nós formos analisar toda a exemplificação do Mestre Jesus, veremos que nós estamos ainda muito aquém daquilo que é necessário ao nosso espírito. Queremos muito que o mundo melhore, mas nós temos que fazer esse trabalho em nós mesmos. Essa melhoria tem que começar conosco, sem críticas, sem julgamentos,
aceitando o outro da forma que ele é. E se os nossos conselhos forem úteis, usemo-los, porque todos estamos em aprendizado. E esse trabalho da evolução exige muito dos nossos espíritos, para que tenhamos a compreensão e assentemos a dor como uma oportunidade abençoada de resgatarmos os nossos débitos do passado. Na realidade, a dor não é ruim, mas o que nós fazemos dela, as ideias errôneas que trazemos delas. Como eu falei anteriormente, hoje nós estamos colhendo exatamente o que nós semeamos. E se a gente for estudar profundamente todos os conceitos da doutrina, nós vamos ver que nós somos muito felizes com o que nós estamos recebendo. Então vamos valorizar, vamos aproveitar e vamos fazer jus a tudo isso que o Pai nos oferece incessantemente. E vamos sim fazer da dor a nossa companheira que nos sacode, que nos faz movimentar, para que revejamos as nossas atitudes, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, modificando-os para melhores. Que os propósitos são dados a todos, as oportunidades estão assim ao nosso redor. Basta que não estejamos distraídos, mas que estejamos vigilantes, aproveitando todas as oportunidades que o Pai nos oferece. Porque a doutrina aí está, não para fazer santos e anjos, mas para mostrar para o homem que quando ele quer, quando ele tem vontade, ele consegue. E assim, meus irmãos, que cada um na tarde de hoje possa perceber em si aquilo que se faz necessário modificar. E faça, assim, todos os esforços para perder velhos hábitos e ir adquirindo paulatinamente as virtudes que nos são necessárias. Porque a espiritualidade aí está presente, nos incentivando, nos motivando, para que nós alcancemos os objetivos que nos foram traçados com a nova reencarnação em que estamos. Então, vamos aproveitar e vamos valorizar a vida num todo, porque Deus nos ama e quer o melhor para todos nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar sim derramando o seu amor e a sua paz sobre todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim vamos terminando a nossa tarde de estudos, de muita reflexão, através dos ensinamentos de Jesus, trazidos pelo nosso companheiro. Que possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos, mais confiantes, fazendo melhores escolhas, podendo também ajudar aqueles que aqui não puderam estar, levando a melhor vibração, as nossas melhores atitudes. Que seja, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, em nome de Jesus, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos as atividades na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.